Mas o Senhor tem me dado uma palavra hoje, eu queria compartilhar com você. E Gênesis capítulo de número 42, verso 1 e verso 2. Isso. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse aos filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais, para que vivamos e não morramos. Olha que legal. Tem uma bronca que ele dá nos filhos, né? Falando: estamos em crise, o que vocês estão fazendo aí olhando um para o outro? Vamos? Se levanta. Coloca o tema para mim, Biel. Tá, ali está para mim já, falta aqui, para a igreja acompanhar também. O Biel está tendo aula com o Diogo. Brincadeira. Olha o Diogo, nem quando ele não está lá a gente não deixa ele quieto. Na verdade é o computador que de vez em quando dá umas enroscadas. Mas o tema é assim, olha lá. Quando a necessidade é o empurrão de Deus. Nós tivemos aula de teologia essa semana, e o Tintim está fazendo teologia com a gente, glória a Deus. Estava lá, e na aula, o Rosimar, o Léo, está tudo ali, cadê? A Bruna, o Biel, né? É o time aqui. A aula foi sobre livros históricos, e nessa primeira aula dos livros históricos foi falado sobre Jó. E fala de um tema baseado no livro de Jó, que é: por que o justo sofre? Porque é uma das perguntas que a gente fala e tal, mas vira e mexe, vem um ponto de interrogação na nossa cabeça, vamos ser sinceros. Vira e mexe, vem, a gente explica muito bem, com palavras bonitas que convencem. Mas na hora que a gente está passando, sempre vem um ponto: mas por que se eu fiz isso? Por que se eu fiz aquilo? Por que se eu abri mão disso? E eu quero falar hoje um pouco sobre essa história de Jacó, não é sobre Jó, é sobre Jacó. Essa história, ela está no meio da história de José. A gente sempre fala dela quando nós estamos falando de José. Só que a gente passa rápido por ela, porque a gente começa lá de José, protegido pelo seu pai, que o seu pai o amava mais que os seus irmãos, fez a túnica, e vai até que José é governador do Egito. E no meio tem isso aqui. E não tem como a gente falar disso sem falar de José, mas eu quero focar nesse ponto. Porque Jacó está vivendo uma fase, eu tenho poucos minutos, gente. Jacó está vivendo uma fase da sua vida, que ele, há cerca de 17 anos atrás, perdeu seu filho que ele amava, que é o próprio José. José está vivo, mas Jacó pensa que ele está morto, e ele passa todos esses anos acreditando que ele não tem mais esse filho. Ele continua com a sua vida. O tempo passou e a sua mulher, a quem ele amava, também morreu. Então agora ele carrega uma angústia de um filho que ele amava, que agora na cabeça dele não está vivo. A mulher que ele amava, que agora realmente morreu. E se não bastasse isso, a terra onde ele está, e nós estamos falando de Canaã, nós estamos falando de terra boa, que teoricamente não é para ter escassez, não é para faltar nada, mas está faltando. Então agora você tem um homem que precisa viver o luto de filho, de esposa, e vive a escassez de alimento. A luta agora na vida dele, a tristeza, a depressão é grande. Ele precisa procurar alguma saída, ele precisa procurar o que fazer.
Sabe quando a gente ora assim, Deus, eu quero isso se for da sua vontade, porque a gente é muito crente na oração. Mas se não for da sua vontade, que não dê certo. Aí tem um meme, né? Não deu certo, aí a gente vai achar, não é? Deus, se não vier do Senhor, eu não quero. Tá bom, então não vai de mim, então você não vai ter. Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós avaliamos as nossas lutas e vamos pensando, porque vamos ser sinceros, quando se fecha uma porta, dificilmente, enquanto estamos passando na crise da porta fechada, nós vamos falar que é Deus que fechou a porta para nos proteger. Na nossa humanidade, na nossa fraqueza, nós vamos falar, é o diabo que se levantou. Não, aí vem um pregador, ou vem alguém, ou um profeta, fala, não, foi Deus que fechou. Aí o que eu vou fazer? Eu vou procurar saber os meus pecados, para saber o porquê que Deus está me castigando. Naturalmente, não é esse o caminho que a gente vai? O diabo está bravo, o diabo se levantou, por isso a porta se fechou. Ou então, eu descobri que não é o diabo, obrigado, viu? Eu descobri que não é o diabo, é Deus. Ah, então Deus está bravo comigo. Deus fechar porta por amor, é difícil a gente pensar. É difícil a gente associar isso. Por amor, Deus fechar a porta, para mim é complicado. Eu passar por uma crise e saber que foi Deus que me colocou nessa crise. E o detalhe, porque Ele me ama, não é porque Ele está bravo comigo. Porque Ele me ama e Ele quer cuidar de mim. É difícil, a gente aprende a acreditar nisso quando vem de uma pregação. Mas quando nós estamos vivendo, o caminho não é esse. Dos nossos pensamentos, ou é o diabo que se levantou e eu estou fraco na fé. Eu não estou orando muito, eu não estou jejuando muito, eu estou faltando na igreja. Eu não estou participando de nenhum departamento e o diabo se levantou, então eu vou começar a ir mais para a igreja. Eu vou começar a orar mais, eu vou começar a jejuar mais, eu vou começar a ler mais a Bíblia, porque eu estou fraco. É por isso que o diabo está fechando as portas, é por isso que o meu casamento não está dando certo. A gente vai por esse caminho, e ele existe, mas nem sempre esse é o caminho. Às vezes não, é Deus que está bravo porque eu pequei. Deus abriu a porta para mim, eu andei errado, eu não obedeci o propósito de Deus, eu fui do meu jeito, e agora a porta se fechou porque Deus está pesando a mão sobre mim. Há uns termos, né? Pensou se Deus pesar a mão? Isaías fala que Ele pega na palma da sua mão, é lógico que é uma forma poética, mas Ele pega na palma da sua mão as águas do oceano. Imagina essa mão vindo pesada em cima de você, o que sobra? Né? Mas é um termo. E a história de Jacó não é. A história de Jacó, Deus coloca uma fome. Existe uma fome sendo enfrentada, e essa fome faz parte do propósito de Deus para a vida de Jacó. Para quê? Para direcionar ele para o local de bênção. Oxi. Deus permite a fome, a crise, não é porque está bravo com Jacó, não é porque permitiu que o inimigo viesse atormentar, porque Jacó, ele roubou a bênção da primogenitura do seu irmão, que já foi falado aqui esses dias, então agora, onde ele está, Deus permitiu a escassez por causa de Jacó, que Deus está bravo com ele, ou permitiu que, não, Deus olhou para Jacó pensava que seu filho estava morto, mas Deus sabia que o filho estava vivo. Deus é soberano. Existem coisas que a gente olha e fala, morreu. Você precisa receber essa palavra profética neste momento. Existem coisas que a gente olha e fala, morreu, acabou. Deus que é soberano está olhando e falando, não, ele só está com a visão fechada, mas está vivo sim, ele só não está vendo. Existem coisas que humanamente falando, acabou. A gente olha e fala, bate o martelo, carimbou, assinou o contrato, acabou, não tem mais jeito, morreu, está enterrada, já era.
Deus te trouxe aqui essa noite para falar, é simplesmente você que não está enxergando, mas no tempo certo, Ele pode permitir algumas fomes aí na sua vida para te movimentar, para tirar você do lugar de comodismo, tirar você do lugar de conforto. Você vai passando pela crise sem entender nada, e é Deus te movendo para mostrar para você que aquilo que você achou que tinha morrido, está vivo. É simples assim. Como assim, pastor? Vamos para a história. Jacó soube que havia mantimento no Egito. Só que Egito não é lugar para crente. Vamos lá para nós hoje em dia, né? Egito não é lugar para crente. Segundo ensinos de hoje em dia, se na onde eu estou não tem a comida e no Egito tem comida, eu vou morrer de fome porque eu não vou no Egito buscar comida. Não é não? Ainda mais depois dessa história que vem a Moisés, o povo é escravizado, Deus tira com mão forte. Aí o Egito é o mundo, e é realmente, é o símbolo do mundo. Só que Jacó entende. Ele não entende o propósito de Deus, mas ele entende a fase que ele está vivendo e que ele precisa se mover. Porque se ele não se mover, ele vai morrer. Ô Caio, faz favor para mim, pega essa toalhinha preta que está aí do seu lado, fazendo favor, meu filho. Se ele não, obrigado. Se ele não se mover, ele vai morrer. E morrer de fome. Ele entende a circunstância atual e o que ele faz? Ele já está velho. Já é viúvo. Ele pega os filhos deles que ainda não estão velhos e dá uma bronca. Que bronca? Ó, verso 1. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? A linguagem é legal, porque só ele poderia vir, filhos, eu descobri que no Egito tem alimento, vocês não querem ir lá buscar alimento para a gente? Não é a linguagem que hoje teria que ser, porque senão o filho se ofende, e aí faz birra, e aí não vai mais buscar alimento. Hoje em dia, se responde assim para o filho, já era. Jacó olha para os filhos e fala: peraí, o que vocês estão fazendo parado? Lembra que quando eles venderam José, eles estavam no campo trabalhando. Jacó fala para José: vai ver o que os seus irmãos estão fazendo. Era uma espécie de, nos dias de hoje, cagueta. Volta e fala o que os seus irmãos estão fazendo. Por isso que eles não gostaram de José. Vai ver o que os seus irmãos estão fazendo. Então ele vai, mas eles não estão em casa, eles estão no campo. Só que agora é um tempo diferente. Por quê? Porque agora é tempo de seca. Tempo de seca, se planta a semente não brota, ela seca. Tempo de seca, se ela chegou a brotar antes do tempo de seca, mas depois de brotado veio o tempo de seca, ela não vinga, ela seca. Não tem o que fazer saindo para a rua trabalhar em um tempo de seca. Só que Jacó descobre que no Egito tem, ele pega seus filhos e dá uma bronca, fala: peraí, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo? Vai para o Egito. Peraí, mas vai fazer a coisa certa. Não é se misturar com o Egito, porque Jacó ainda fala, ó, eu ouvi dizer, e acrescentou, verso 2, ouvi dizer que há cereais no Egito, vão até lá e comprem. O que ele está falando é o seguinte: não vai se misturar, vocês vão lá, não vai pedir favor para o Egito, vai fazer o caminho certo, chega, pega dinheiro, chega no Egito, compra alimento, traz para cá, que aqui a gente come desse alimento, está tudo certo. O Jacó não tem alimento, mas tem dinheiro. E aí que é interessante, porque a gente vive correndo atrás de dinheiro, e eu sempre falo que você precisa, não é de dinheiro, é da bênção de Deus. Eu carrego essa frase, se algum pregador um dia falar, eu vou processar, eu vou patentear essa frase. Porque o que você precisa não é de dinheiro, é da bênção de Deus. É isso que está acontecendo. Tem um Jacó aqui com dinheiro e sem comida na casa. Uma família de trabalhadores com dinheiro e sem comida na casa. Você está entendendo quando eu falo isso? Que não é de dinheiro que você precisa. Só que ele descobre e manda os filhos.
dá uma bronca e fala: peraí, não é hora de ficar escolhendo o campo, não é hora de ficar escolhendo a estrada. Por quê? Porque a estrada que Deus vai usar para prosperar a sua vida, geralmente, não é uma estrada dessas vias que a gente anda de mão dupla, que foi recapeada, que é bonitinho, não, geralmente é a estrada esburacada, chão de terra, tem problema, se chover faz barro, corre o risco do carro atolar, mas é nessas estradas que você chega nos lugares mais bonitos que existem. Você já parou para pensar nisso? É nessas estradas que você chega nos melhores lugares. Mas a estrada não é gostosa de se passar. Mas a gente fica observando e fala: não, a estrada é terrível, a estrada é feia, é problema, eu não gosto disso, eu ouvi falar mal disso. E aí, ao invés de correr atrás, a gente para e fica na nossa casa, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, esperando que a provisão venha cair do céu, esperando que a transformação que eu preciso venha cair do céu, esperando que a porta aberta que eu preciso, seja ela em que área for, vai cair do céu. E Deus te trouxe aqui hoje e falar aqui: por que vocês estão olhando um para os outros? Por que vocês estão olhando um para os outros? É hora de se levantar. Eu ouvi dizer que lá tem, então se levanta, pega o dinheiro e vamos atrás daquilo que Deus tem para nós. As crises existem desde que eu sou criança. Passei esses dias pelo estado de criança. A carinha não nega. Deus viu o seu pensamento, viu? É pecar aí. Mas desde que eu era criança, eu ouço falar que o Brasil está em crise. E fica tranquilo, não vou entrar em caminhada de Nicolas para falar não, tá? Estou falando de crise. Desde que eu sou criança, eu ouço falar crise, o Brasil está na maior crise. Aí passa um ano, está na maior, e são 37 anos aumentando a crise desse país. E eu acredito. A grande questão é: quem é você em meio à crise? Porque se eu for aquele em meio à crise que fica dentro de casa esperando que as coisas mudem, eu vou ficar afetado pela crise a vida inteira. E essa crise, meu irmão, deixa eu te falar, não estou falando de crise de governo não, tá bom? Nós estamos falando com igreja aqui. Eu estou falando da sua crise espiritual. Eu estou falando da sua crise na sua família. Eu estou falando da sua crise no seu casamento. Eu estou falando da sua crise profissional. Eu estou falando que cada um tem a sua crise que carrega. Quem sou eu em meio à crise? Você conhece aquela pessoa que só lamenta? Como assim? E aí, meu irmão, como é que está? Tá fácil não. Só Deus para ter misericórdia de mim. Tudo bem, existem dias que a gente está assim, vamos ser justos, existem dias. Tem dias que você acorda esperando alguém perguntar: está tudo bem, para você falar que não. Mas tem gente que vive assim. Já passou da hora de se levantar. Já passou da hora de se movimentar. Já passou da hora de olhar e não se conformar com a crise e falar: na minha vida não, na minha família não, no meu ministério não, naquilo que Deus preparou para mim não. Jacó olha para os seus filhos e fala: o que vocês estão fazendo aí olhando para o outro? Pai, não tem comida, não interessa, tem que se movimentar, se levanta, vai fazer alguma coisa. Eu ouvi dizer que lá no Egito, pai, mas é no Egito, pai, é longe, pai, o caminho é terrível, mas se levanta, porque se não se levantar no meio da crise, corre um grande risco de morrer de fome. E a culpa não será da crise, a culpa será de não ter se levantado. O que vocês estão fazendo olhando para o outro? Não fica escolhendo o caminho não. Se posiciona. Deus permite. Por quê? Porque do outro lado da crise está a solução que Jacó tanto chorou. Mas se ele fica parado, ele nunca acessa aquilo. Pastor, quem que está do outro lado daqui? Está José, que para ele está morto. Só que a crise revela algumas coisas. E eu vou falar de uma só, por causa do tempo. Hoje o culto foi assim, não deu para fazer nada por causa do tempo. Mas eu vou falar isso. Jacó ele vem, verso 3. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Olha o verso 4.
Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre? Espera aí, vou só contextualizar, porque pode ser que você não conheça a história. José é o filho preferido de Jacó, que há cerca de 17 anos atrás foi vendido pelos seus irmãos. Os irmãos venderam José, pegaram sua túnica, que foi seu pai que fez, colorida, mataram o animal, sujaram essa túnica de sangue do animal e levaram ao seu pai. Falou: pai, achamos essa túnica aí na estrada. Será que, confere aí se não é do seu filho José? O pai olha e fala: é a túnica do meu filho José. Ah, então algum animal aí feroz pegou, arrebentou ele, só sobrou a túnica. A partir dali, Jacó carrega um peso. Peso talvez na sua consciência: por que eu mandei meu filho sozinho? Talvez ele não dominava como seus irmãos. Trauma. Talvez uma desconfiança: eu percebi que meus filhos não gostavam dele. Será que meus filhos aprontaram alguma coisa? Mas não tem como provar. Alguma coisa, e aí o tempo passa e ele não se perdoa. E por que José era seu filho amado? Porque era filho, o primeiro filho da esposa que ele amava. Só que depois que José foi vendido, ele teve um outro filho dessa esposa, que é Benjamim, que fica meio que substituindo o José. O meu primeiro filho, que eu tanto amei, morreu. Deus me deu a graça de ter mais um filho, então agora esse filho vai ser o meu protegido. E está tudo bem vivendo a vida assim. Aparentemente, Antenor, esqueceu o passado. Aparentemente, Rosimar, o passado ficou para trás e está tudo certo. Meu filho já foi, mas já tem um outro aqui, passou, esqueci, morreu, acabou a história, já era. Só que de repente vem uma crise, Idri. E essa crise faz Jacó ter que tomar uma atitude. E a atitude de Jacó em meio à crise mostra que aquilo do passado ainda não estava resolvido dentro dele. Como assim? O fato dele mandar todos os seus filhos e segurar Benjamim existe algo que foi errado no passado, e eu não posso cometer o mesmo erro. Tudo bem a gente aprender com os erros, mas o que nós estamos falando aqui é de um pai traumatizado, que passou-se os anos e ele não conseguiu vencer o trauma do passado. O fato de Jacó segurar Benjamim, ele está dizendo: a crise me revelou que dentro de mim tem coisas que precisam ser resolvidas ainda. Eu achei que já estavam resolvidas, mas ainda precisam ser resolvidas. Crises faz isso com a gente. Fomes faz isso com a gente. A gente está vivendo bem, tocando, pregando, estando na igreja, dando sorriso para todo mundo, vivendo em família. Basta vir uma crise e ela escancara para mim, fala: olha, tem coisas na sua vida que há muitos anos não são tocadas, mas na hora que é tocada ainda há dor aí dentro. Ainda há traumas que você carrega, ainda há situações que você precisa resolver. E Deus te trouxe aqui essa noite, não é para trazer dor do passado não, mas é para trazer um bálsamo sobre as suas dores. É para trazer um remédio sobre as suas dores. Vai lá, existe dores que às vezes você coloca a cabeça no travesseiro e você ainda lembra, e só você sabe que você chora. Não é aquele melancólico que eu falei há pouco, ai, que tristeza, que dor. Não, ninguém sabe, mas você carrega esses traumas. Mas Deus permite crises para você poder pôr para fora, porque colocando para fora, Ele tem liberdade de trabalhar, Ele tem liberdade de colocar um bálsamo, de colocar um remédio e curar todas as feridas. Ele olha e fala: Benjamim fica. Você conhece a história. Eles vão, José faz todo o trabalho lá, descobre que ele tem um irmão Benjamim,
e faz o irmão dele ir, obriga. Os homens não sabem que José é irmão. Eu não posso entrar nessa história que não dá tempo, mas você conhece a história. Jacó precisa enviar, Jacó precisa tocar na ferida, Jacó precisa expor a ferida, precisa resolver a situação da ferida. Jacó precisa passar por isso, para depois, em meio à crise, ele entender que o filho dele que tinha morrido, estava vivo. Atravessa, vai orar, vai fazer seus propósitos com Deus. Deus fala para Jacó, pode ir, fica tranquilo. Jacó vai para o Egito, e depois de resolvida a sua situação do passado, ele consegue ver que aquilo que parecia impossível, não é indo para o louvor cantar não, pode ficar tranquilo, tá louvor, mas que aquilo que parecia impossível, que aquilo que parecia não ter saída, Deus converteu em bênção. Chega no capítulo 45, e eu encerro agora. Chega no capítulo 45, depois de tudo resolvido. Vamos lá para o capítulo 45. Depois de tudo resolvido, depois de toda a situação resolvida, José, ele vai conversar com os seus irmãos e vai falar quem é ele, porque até então os irmãos estão conversando e não sabem que o governador do Egito é o irmão que eles venderam há tempos atrás. Agora José está falando com eles, e os irmãos agora estão carregando medo. Por quê? Porque para Jacó tinha traumas do passado, mas e para os irmãos então que aprontaram com José? Jacó tinha coisas para resolver, mas os irmãos também tinham coisas para resolver. Jacó tinha a situação que tinha que ser curado, os irmãos também tinham a situação que tinha que ser curado. E aí já na hora que José expõe, fala, eu sou José, que vocês venderam, os irmãos com medo falam, agora a gente está enrolado, agora nós estamos complicados. Por quê? Porque José vai matar a gente. Por quê? Porque os irmãos realmente erraram. Só que José é cristão, José é crente, José serve. Como assim, pastor? José olha para a pessoa que o perseguiu e não consegue ter mágoa dessa pessoa. Isso é coisa de crente. Se você ainda não entende isso, é sinal que precisa se converter. Ele olha para a pessoa que o perseguiu, para a pessoa que o afrontou, para a pessoa que o vendeu, para a pessoa que mentiu sobre ele e que realmente errou, e ele não consegue ter mágoa da pessoa. Por quê? Porque ele consegue entender o plano de Deus em tudo isso. Pastor, o que o senhor está falando? Quando você olhar para a sua vida, olhar para as crises que você passa, olhar para as portas que foram fechadas, e não são às vezes portas simplesmente que se fecharam de forma automática, talvez são pessoas que fecharam essas portas para nós. Nós tendemos a olhar para a pessoa e criar uma mágoa dela, nós tendemos a olhar para o ser humano e criar uma raiva dessa pessoa. E aí no capítulo 45, do verso 5 em diante, José vai falando com os seus irmãos e ele acalma o coração dos seus irmãos, que ele diz assim, verso 5 do capítulo 45 de Gênesis: agora pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, olha o verso 8, que lindo. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim, verso 8 de novo, que eu gaguejei. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Sabe quando você vai passar por essas crises e conseguir dar glória a Deus? Quando você olhar e ver que a sua luta não é contra pessoas que se levantam contra você, ver que a sua luta não é contra a pessoa que não olhou na sua cara, não é contra aquele que te persegue no serviço, não é contra o vizinho que não gosta de você. Você vai ver que
todas essas lutas é simplesmente Deus permitindo. Porque Deus não gosta de mim? Não, porque Deus sabe que o José está lá do outro lado, e Ele quer marcar esse encontro de você com o José, de você com a sua vitória, de você com aquilo que você já tinha dado por perdido. Para isso que Deus permitiu a fome na terra de Canaã. Para isso que Deus permitiu que os irmãos tivessem vendido José. E é para isso que Deus te permite passar por tantas lutas e dificuldades, porque Deus sabe o que está do outro lado te esperando. Humanamente falando, já morreu. Humanamente falando, não tem mais esperança. Humanamente falando, acabou. Deus te trouxe aqui essa noite para falar para você: você não sabe, mas eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele sabe os pensamentos que tem a vosso respeito. Então tira seu olho da crise, tira seu olho das pessoas,